Graça e paz, irmãos. Tudo bem, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3. Amém? Primeira carta de João, no capítulo 3, versos 7 ao 9. Tudo bem, né? Então, primeira carta de João, no capítulo 3, versos 7 a 9, diz o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Tudo bem, né? Às vezes, né, quando a gente fala em pecado, em não viver pecando, a gente fica assim, às vezes quer inventar até algumas fórmulas para não pecar, ou se manter puro, né, como é o justo, como diz o texto, mas não tem outro jeito a não ser se nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Você fala assim, pastor, mas eu leio a Bíblia, ou às vezes, né, de vez em quando eu leio, eu estou fazendo a leitura bíblica, tá, isso é muito bom, mas só o fato de você fazer a leitura bíblica, às vezes faz na correria, ou faz quando tem tempo, quando sobra um tempinho no intervalo de uma coisa e outra, quando não está tendo muita outra coisa para fazer, é válido ler sim, mas para essa, digamos assim, uma receita para evitar o pecado, para viver uma vida santa, é preciso um pouco mais. É só através da palavra de Deus, mas essa palavra de Deus, ela é vivida, ela no dia a dia, nós precisamos de vivê-la, não só lê-la, mas estar prestando atenção, meditando nela, né? Porque a purificação ou a santificação deve ser um objetivo permanente do cristão, todos os dias. A salvação é diferente, né? Como nós já sabemos, a salvação é uma única vez, totalmente feita por Jesus Cristo em nós, né? A nós não tem nada a ver com salvação, qualquer ato nosso, né? Sem chance, né? Nós não merecemos, nós não fazemos nada digno de ser salvo, única e exclusivamente pela graça de Deus em Jesus Cristo. Mas essa santificação, essa evitar o pecado, essa purificação, aí sim é um processo e nós devemos vivê-lo todos os dias e na palavra de Deus. Então, e João, né, disse, o mesmo João evangelista que escreveu, ele disse que para resistir a Satanás, devemos ser santos aos olhos de Deus. Ou seja, para ser santos aos olhos de Deus, é através da palavra de Deus, é aprendendo ela e praticando todos os dias. Ou seja, então a palavra de Deus nos mantém puros, porque é o nosso sistema, né, imunológico, né, uma palavra que talvez as pessoas gostam de usar agora neste tempo, né, pandemia, coronavírus, vacina, né? Eu até escolhi uma palavra um pouco mais difícil, porque nós precisamos estar imunológico ou vacinar, estar imune às coisas que vêm de fora, que vêm interferir na nossa vida. E o pecado, né, que vem de fora, mas acaba às vezes adentrando em nós, né, e causando um estrago muito grande. Ou seja, a Bíblia é bem clara que o pecado quem peca é inimigo de Deus, o salário do pecado é a morte, e por aí vai, né? Lógico que ele tem remédio, tem solução, né? Que é Jesus Cristo. Então, o nosso sistema imunológico e espiritual, ele é apresentado nas Escrituras ou na Bíblia, de várias formas, e ele precisa ser confrontado sempre, né? Precisa ser melhorado todos os dias, esse nosso sistema imunológico. E o primeiro, né, a nossa saúde espiritual, ela deve ser alimentada todos os dias.
seu corpo, o nosso corpo físico não tem se alimentado, nós precisamos beber água e comer alguma coisa, senão não vai manter de pé, né? Ficar uns 2 dias sem comer aí, você já começa dependendo do cidadão, já começa a dar amareleza, né? Lembro do Iago, uns tempos que ele não queria comer para não engordar, de vez em quando estava lá na UPA, né, Iago? Aí depois ele nunca mais foi na UPA, né? Incrível, né? Só foi passar a comer bastante, né? Hã? Não, mas não precisa não, só controlar, tá bom, não é parar. Não, mas voltando, né? Os comentários à parte, mas o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa saúde espiritual, ela precisa ser alimentada. E precisa ser alimentada todos os dias, muito mais do que o nosso corpo físico, a nossa saúde espiritual. E aí é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar o alimento para a nossa vida espiritual. Lendo a Bíblia, pastor, mas eu tenho dificuldade de ler. Tá, você tem dificuldade de ler, né? Peça alguém que consegue, baixa aí a Bíblia, né? Eu não gosto, né? Deixo bem claro, né? Aquela falada, né? Você pode ouvir, né? Você pode vir aos cultos, lembra da irmã Alice, agora lembra da irmã Alice. Irmã Alice lembra sermão lá de 2006, não sei de quando ela começou, e ela fala, o pastor falou isso tal dia, tal culto, assim, assim, assim. Eu não lembro, não sei disso não, irmã Alice, mas ela lembra. Por quê? Ela tem dificuldade de ler, está melhorando, né? Mas ela presta atenção, vê no culto e sabe o que foi dito no sermão. Ou seja, ela está alimentando a palavra de Deus. É a forma dela. A irmã Júlia está lendo a Bíblia, leu ano passado, fui lá tirar umas dúvidas, e ela alimenta orando, e lendo do jeito dela lá, no tempo dela, né, irmã Júlia? Ela lê e entende, porque ela tem dúvidas, e eu acredito muito quando as pessoas têm dúvida, porque ela, quando tira as dúvidas, ela realmente aprende. E é assim, a nossa vida espiritual só vai estar imune, ou vai estar saudável, quando eu começo a viver a palavra de Deus. Aí sim, ela vai me manter vivo, vai me afastar do pecado. E outra coisa é exercitar todos os dias andando no Espírito. Ou seja, na nossa carne, os teólogos dizem que quando se diz a carne, a nossa vontade, os meus desejos, eles são contra eu, né? É contra você, a sua vontade é contra você, ainda que você ache que não, mas sabe lá quando os seus desejos, a sua vontade é tão grande que você acaba cedendo e fazendo aquilo que não deveria? Até está lá na sua mente, a gente chama de tentação ou de vontade, ainda não é pecado. Mas quando nós cedemos a isso, se torna pecado, e aí se nós tornamos inimigos de Deus, ou nós estamos contra Deus, né? Nem digo contra a salvação, né? Porque se cada vez que nós pecássemos, nós perdemos a salvação, ninguém iria ser salvo, a não ser que, confessei o pecado, agora morri antes de pecar de novo. Não vai existir. Então, eu estou dizendo quanto à vida de santificação, quanto à vida saudável diante de Deus. Então, nós devemos estar nos exercitando. E como a gente exercita? Mais uma vez, lendo, ouvindo, orando. Isso é exercitar, nós estamos na prática todos os dias. Mais uma vez, né, o exemplo que nós podemos ver é o nosso corpo. Quando você está lá sedentário, sem muito ânimo, você começa a exercitar o seu corpo, você começa a ter mais resistência, né, mais disposição. E assim a nossa vida espiritual também. Eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não vou. Mas se você vem, cada vez que você vem mais e você presta atenção, mais vontade você tem de vir. E quando mais a gente lê, aí é para os leitores aí, agora é o exemplo do pastor João, quando mais lê, mais vontade tem de ler. Porque você aprende mais e descobre que você sabe menos. Quando mais você lê, mais você descobre que você tem necessidade de aprender. Isso é exercitar. Quando mais leio a Bíblia, mais eu entendo que eu preciso descobrir mais, eu preciso de compreender mais a palavra de Deus. É tão incrível, tão interessante, que cada ano que passa da leitura, e eu ainda, né, das leituras que a gente tem que fazer, alternadas aí para sermões, a gente descobre quanto nós precisamos crescer diante de Deus. Quando a gente lê um livro lá sobre perdão, a gente descobre tantas nuances que tem para a gente chegar a perdão, de fé, de entrega a Deus, de vida santificada, a gente vai descobrindo. E é tão bom
a gente descobrir. Já diziam os antigos, nossos pais, né? Maior riqueza, ainda que eles não investiam muito, né? Era outra cultura, né? Maior riqueza que pode deixar para os filhos é conhecimento. Né? E eu digo isso, maior riqueza que você pode ter nesse tempo em igreja, né? De presença de Deus, de conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais você se aproxima de Deus. Então é isso que nós devemos estar nos exercitando para combater, né, as dificuldades do nosso dia a dia, né? Basta um exemplo aí em Efésios, capítulo 6, verso do 10 ao 18, vai nos ensinar como usar as armaduras de Deus para combater as investidas do diabo. Mas como que eu vou saber se eu não vou lá na Bíblia, não leio, não medito, não penso? A espada é para isso, o capacete significa isso. O pastor João já pregou um sermão, pois ilustrado lá, punha cada figurinha lá, o que significava, mas com o tempo a gente esquece. Então, por isso é preciso fazer manutenção. Isso é só um exemplo em Efésios. Nós precisamos combater, né, o pecado que está à nossa porta, a nossa vontade de pecar, para nós nos mantermos puros, santos, justificados diante de Deus. Ainda que da minha parte, jamais eu vou conseguir ser justo como Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo gosta de pessoas que querem ser iguais a Ele. Não pelo nosso esforço, mas que nós chegamos humildemente até Ele e Ele vai fazer. E no ponto 2, também a palavra de Deus nos mantém puros porque ela nos limpa, né? Mais uma vez, voltando lá no texto, quando João disse que nós não podemos nos manter enganados, que o diabo que vai tentar nos destruir, é nessa vontade de nos manter limpos. E mais uma vez, o que vai nos manter limpos? A palavra de Deus. A receita aí, como diria a palavra mágica aí, é a Bíblia, que nos vai dar essa condição de nos manter puro, né? Deus, a palavra de Deus nos promete abençoá-lo e tornar bem-sucedido. E gostei muito, né? Recentemente o pastor João pregou e eu vi no livro também, li. O ser bem-sucedido é muito diferente da Bíblia, é muito diferente da visão mundana de ser bem-sucedido é ser rico, ter muitas posses. Mas ser bem-sucedido é ser feliz no seu dia a dia, em todos aos níveis de vida, né, do seu dia a dia, ser bem-sucedido naquilo que você faz. E é dar uma alegria tão grande quando você empenha em fazer algo que você consegue. Por exemplo, né? Hoje, né, se a gente perguntar, hoje quem está com a leitura bíblica em dias? Né? Vai ter muita gente, ainda está no início do ano, né? Ainda tem um mês só ainda. Isso é ser bem sucedido. Ou você chega lá e no dia 31 de dezembro, eu concluí. Você foi bem sucedido na sua tarefa de ler a Bíblia toda durante o ano. Então isso é a palavra de Deus. Deus promete que vai nos abençoar. E Ele vai nos limpando, tirando a nossa preguiça, nosso comodismo, né? E aí vai nos tornando capazes de fazer aquilo que nós queremos, nós intentamos fazer, né? Mas a própria palavra de Deus também, além de não promete só ser bem-sucedido, ela nos promete nos santificar e nos purificar e manter puro. Então é através da palavra de Deus. Falar que o sangue de Cristo, né, que nos purifica. Mas como que eu sei que o sangue de Cristo me purifica? Eu vou ter que ler, ou vou ter que ouvir alguém que leu, que preparou um sermão, uma palavra, que está falando algo, que é aquilo que o sangue de Cristo nos purifica. Ou seja, aí ele foi descobrir, se alguém falou, um pastor ou um líder, ele teve que ler a Bíblia. Mais uma vez, nós voltamos para a Bíblia. Não tem como nós sermos purificados, nós ser santificados sem a palavra de Deus. É ela que nos vai manter purificados. Mais uma vez, quero usar o corpo físico como exemplo, né? Você vai, todos os dias você vai banhar, né? Eu espero. Ou pelo menos uma vez, né? No mínimo uma. Afinal, nós estamos ainda tem água, ainda dá para chover, mas ainda tem água. Dá para banhar todo dia ainda. Tem regiões que não banham todo dia, né? Por lá é cada um. Ou tem pessoas que mesmo aqui não gostam de banhar todos os dias. Mas para você manter o seu corpo limpo, higienizado, no mínimo um banho por dia, não é?
Agora, como que você quer manter a sua vida espiritual limpa, saudável, se você não a purifica, não lava com a palavra de Deus? É impensável, não tem como. E aí as pessoas acham que estão lindas, maravilhosas, né, de boa, de bem com Deus, se não lê nem sequer um versículo por dia, se não tira pelo menos 30 segundos por dia para orar, para pensar em Deus, para o adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem como. É a mesma necessidade ou ainda maior. Porque se você ficar não banhar todo dia e banhar alternadamente, um dia você vai morrer, você não vai deixar de viver porque você não banha todos os dias. Mas se você ficar sem a palavra de Deus, você pode morrer espiritualmente. Ou talvez, né, como eu gosto de dizer, talvez você nem, né, não vai deixar de ser sal, mas você vai ter uma vida espiritual muito difícil, muito distante de Deus, né, tudo não tem alegria, né, ainda que pode estar às mil maravilhas, você possa estar bem financeiramente, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus familiares, pode estar todo mundo de boa, mas você não é feliz. Não tem como associar a felicidade sem presença de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela vai nos purificar todos os dias. E o Salmo 119, né, além de ser muito grande, né, ele também ensina muita coisa. Mas o principal ensinamento que eu consegui ver, e dando umas pesquisadas, ele fala: ensina o Senhor a esconder a tua palavra no meu coração para não pecar, e com os lábios reencontrar todas as leis que saem da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a que nos ensina. O salmista pede para esconder a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. Ou seja, esse negócio de esconder, o salmista quer dizer que guardar, né, esconder, que a gente fala esconder é guardar bem guardado, né? Às vezes esconde tão bem escondido que a gente depois não sabe onde está. Mas a palavra de Deus ser bem guardada no nosso coração, para não deixar eu pecar. E grande ilusão nossa também é acharmos que eu, de mim mesmo, vou ficar sem pecar. Ilusão. É Deus que vai trabalhar em nós. É a palavra de Deus que estiver no meu coração que vai evitar eu de pecar. Por isso, sempre a gente acredita que a pessoa, quanto mais próxima de Deus, quando vive mais a palavra de Deus, menos pecado ela pratica. E as pessoas, quanto mais distante de Deus, é totalmente dominada pelo pecado. Nós precisamos, então, ter isso, a palavra de Deus, constantemente em nosso coração, para que nós possamos evitar de pecar. Lembro mais uma vez, né? Me entenda aí o que eu estou dizendo. O pecar vai me tirar a minha salvação? Não vai. Mas vai tirar a minha proximidade, a minha santificação de Deus? Vai. O remédio tem cura, tem Jesus Cristo. E como que eu vou encontrar Jesus Cristo? Mais uma vez, volta da palavra de Deus. O diabo, ele vai querer, como nós lemos aqui, vai querer nos enganar a todo tempo. Né? Desde o início lá, né, Adão e Eva, ele enganou através da palavra de Deus. Quando Eva disse lá, mas o Senhor disse que eu não posso comer. Não, mas que, né, Deus falou para você que não pode comer, porque senão você vai tornar igual a ele. Mais uma vez, é na palavra de Deus. A primeira discussão que teve na humanidade, do homem, né, a mulher com o diabo, a serpente, foi justamente contra a palavra de Deus. E o homem perdeu para o diabo. E a outra discussão, né, que trouxe a vitória novamente para o homem, através de Jesus Cristo, foi justamente, mais uma vez, na palavra de Deus. Lembra lá, quando Jesus Cristo estava sendo tentado pelo próprio diabo, depois de 40 dias no deserto? Transforma essas pedras em pães e fala, mas a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então não tem como nós falarmos que nós temos uma vida espiritual pura, limpa, saudável, sem a palavra de Deus, sem estar vivendo a palavra de Deus, não só lendo, como eu disse, lógico que nós temos que ler, né? Se nós não lermos, nós não vamos viver, se nós não ouvirmos, não vai ter jeito de saber o que nós devemos fazer, mas o nosso manual está aí, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E o terceiro ponto, né? A palavra de Deus nos mantém puros porque ela nos ensina a vigiar, né?
Se nós precisamos ter um sistema imunológico forte, né, através da palavra de Deus. A palavra de Deus aí, quando nós temos, ela vai nos limpar. E agora, depois de nós estarmos limpos pela palavra de Deus, Ele vai nos ensinar a vigiar para nós mantermos purificados, né, santos, santificados em Jesus Cristo, lógico, não pelas nossas atitudes, mas vai nos ensinar a vigiar. E o que é vigiar? Né? Quando você quer você tem na sua casa chique, maravilhosa, você quer mantê-la protegida, né? Você vai pôr sistema de monitoramento de câmeras e alarmes e tanta coisa, né? Para dar qualquer um sinal, né? Um sensor ali de ligar uma lâmpada lá, para já dar um receio. Então é isso que a palavra de Deus vai nos fazer. Quando você lê a Bíblia, você vai ter condições de identificar, de resolver se você quer praticar algo que ofende a Deus ou não. Se você não lê, se você não conhece, não ouve, de alguma forma você não conhece, você até pode falar assim, ainda que no dia do juízo não vai ter nenhuma justificativa, não vai ter como falar assim, Deus, mas eu não sabia disso, né? A oportunidade teve. Mas para você mesmo, você não vai ter como justificar. Eu fiz porque não sabia. Às vezes as pessoas erram por ignorância, e o próprio Jesus Cristo já disse, o meu povo peca por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, mais uma vez, por falta de ler, de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você vai conseguir vigiar, e esse vigiar de evitar que o mal chegue até você, quando você tem conhecimento. Quando você coloca algo ali para acender uma luzinha amarela lá de alerta, né? E agora dando um testemunho meu, né? Já falei algumas vezes, eu li a Bíblia toda 2 vezes antes de me converter. Né? E pecava mais do que eu peco hoje, eu acho. Né? Fazer uma avaliação. Mas deixei de cometer alguns pecados justamente porque eu lembrava, ouvi isso na Bíblia, isso é contra a vontade de Deus. Por incrível que pareça, né? Naquele tempo eu já tinha uma noção. A Bíblia já causa isso em nós. Já nos deixa, né, no mínimo, faz com que a gente pense 2 vezes antes de cometer determinados pecados. No mínimo, você vai ter que pensar, isso agrada ou desagrada a Jesus Cristo? Não tem como ninguém ficar, ou pelo menos tentar manter uma vida mais próxima de Deus sem conhecê-lo. Quando você fala assim, agora para as mães aí, né? Às vezes já só do seu filho olhar, ou você costuma falar erradamente, a mãe adivinha o que o filho quer. É porque ela conhece, né? Ninguém melhor, né? Ninguém não, né? Depois de Deus, quem mais conhece o filho é a mãe. Né? Carregou ele 9 meses, né? Está ali desde pequenininho. Meu filho gosta disso, meu filho gosta daquilo. Minha mãe, né? Coitada, lá com a perna tão ruim igual tem. Chego lá, quando eu vou lá visitar ela, vou andar, quando chego lá, meu filho, fiz um pudim para você, daquele jeito que você gosta. Né? Já sabe as preferências, faz tudo, já sabe. É assim que acontece na nossa vida, né? Quando você conhece aquilo que você precisa trabalhar, toda você mesmo, as suas vontades ou as pessoas, você vai começar a fazer aquilo para evitar. Quando você conhece a palavra de Deus, os caminhos que ela nos fornece, as ferramentas que ela nos dá, para evitar o pecado e aproximar de Deus, você vai fazer. E mais uma vez eu vou te afirmar, quanto mais você ler, quanto mais você meditar, quanto mais você ouvir, mais fácil será para você. Sabe aquela coisa quando a gente fala assim, que faz no automático? Quando você conhece a sua casa e você pode levantar a qualquer hora da noite sem ligar as luzes e anda dentro da casa sem tropeçar em nada, com os olhos fechados, é porque você sabe cada detalhe que tem. Quem dera, né, a gente conhecesse a Bíblia, cada detalhe que ela tem. Seria perfeito para nós. Nós poderíamos, né, conversar com Deus, ter uma intimidade com Deus, igual nós temos com a nossa casa. De saber andar, de chegar até Deus, sem tropeçar, sem cair. Seria muito mais fácil. E aliás, né, nem no escuro, né, não estarei, porque a palavra de Deus é a verdade, é o próprio Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo, que vai clarear nosso caminho até o céu.
Então, a palavra de Deus é como um sistema de segurança sobre o seu coração. É o sistema de segurança, ele que vai emitir um alerta quando seu coração está fechado para Deus, quando seu coração está trancado. A palavra de Deus vai falar, seu coração está fechado. A palavra de Deus vai estar alertando você quando o inimigo está tentando entrar. Lembra quando eu disse, né? O pecado jaz à porta, o tentador está aí o tempo todo. Enquanto você não ceder, você ainda não pecou. Quando o diabo só estiver ali, ou os demônios, né, quem quiser que esteja tentando você ainda não cedeu, ele só está ainda à porta. E a palavra de Deus que vai te dizer o pecado, né? Lembra lá, recentemente nós lemos sobre Caim, eis que o pecado jaz à sua porta. Se você se ceder, você vai acabar se sucumbindo. Parafraseando aí o que Deus diz para Caim. Então nós precisamos mais do que nunca da palavra de Deus, né? Se torna às vezes um pouco repetitivo, um pouco chato, falando o tempo todo, mas não há outro caminho, não tem como. Uma igreja que seus sermões não sejam pautados na Bíblia, na palavra de Deus, ela pode até ser a igreja mais badalada, mais frequentada e tudo, maior número de membros, mas pode ser uma igreja propensa a escândalos, a vai e vem de pessoas, não vai dar certo. Do mesmo jeito é as pessoas, o crente, ou pelo menos se diz crente, não tem uma vida na palavra de Deus, também você pode perceber que a vida dele é cheia de perrengues. Um é inconstante, não tem firmeza, não sabe o rumo certo para onde vai, porque não tem uma direção. A nossa direção é a palavra de Deus. Para encerrar, né, então, nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, né? Esse é o primeiro mandamento. Todo o teu entendimento, toda a tua força. Mais uma vez, você precisa de ler para saber disso ou ouvir. Também ler e meditar diariamente sobre a palavra de Deus. Se você não ler, não meditar diariamente, mais uma vez eu vou repetir, você não deixará de ser salvo, mas vai prejudicar a sua vida. E Jesus disse que sua palavra nos santificaria ou purificaria pela verdade. Sua palavra é a verdade. Ou seja, nós somos santificados e purificados pela verdade, ou seja, pela palavra de Jesus Cristo, de Deus, e que é o próprio Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a verdade, a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós, e esse verbo aí nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo, que do grego é o logos, que é a palavra de Deus. Ao nos dedicarmos à palavra de Deus, todos os dias Ele a usará para nos santificar. Ou seja, irmãos, quer ter uma vida santa, limpa, pura diante de Deus, vá para a palavra de Deus, vá para a Bíblia, vai orar. Não entendeu? Pergunta o pastor João, faça igual a irmã Júlia. Pastor, não entendi tal coisa. Pode vir aqui? Posso. Vai lá e esclarece. Você não é obrigado a entender, como eu não entendo tudo. No que eu puder ajudar, nós vamos ajudar. Mas no mínimo, se você quer ter uma vida santificada diante de Deus, você é obrigado a ler a palavra de Deus. Você não é obrigado a ler só por ler. Você só é obrigado se você quer ter uma vida santa diante de Deus. Porque senão não tem jeito, não tem como. Vamos voltar só ao exemplo. Se você quer ter um corpo limpo, né, bem higienizado, você é obrigado a tomar banho, mesmo você não querendo. Se você quer ter uma vida santa diante de Deus, você é obrigado a ler a palavra de Deus, meditar, tirar as dúvidas, porque senão nós voltamos lá no texto, senão você será enganado pelo diabo. Ele é sujo, ele é asqueroso e quer que você seja igual a ele. Ao contrário, de Jesus Cristo, que é santo, puro, limpo, perfeito, e também quer que você seja que nem ele. Amém? Que
que você possa ler, então, todos os dias, meditar. Tira um tempinho, né? Você tem tempo. Essa desculpa de que não tem tempo já não rola mais, né? Você tem tempo. Tira um tempinho, medita e pense na palavra de Deus, e você vai descobrir que cada dia mais que você fazer isso, mais interesse você vai ter, e mais próximo, mais entendimento você vai ter. Amém? Deus, Pai, eu te glorifico, honro o teu nome. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salva, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo a cada dia esteja trabalhando em nós, que nós possamos, Deus, cada dia buscar a tua palavra, ler, Pai, esconda ela, guarda ela nos nossos corações, ó Pai, para que nós possamos evitar o máximo, ó Pai, com a tua ajuda, de pecar e se distanciar do Senhor, Pai. Eu confio no Senhor, Pai, e nos ajuda cada dia a meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.